Olha aí, excelente! Que bom que vocês estão aqui no centenário do Reiki Congresso Internacional de Reiki Online. E agora, Johnny De Carli me diz quem é o nosso próximo convidado. É uma presença internacional, é isso? Exatamente, Samuel. O nosso próximo palestrante, ele é nascido na Holanda, né? É um aluno também, bastante querido, né? Trata-se do professor Guido Frans Verrier. Nascido na Holanda, ele estudou em Coimbra, em Portugal, se encantou. Estudando lá, ele acabou aprendendo o idioma, então vocês perceberão que ele fala fluentemente o nosso idioma, com bastante sotaque, mas tranquila a comunicação com ele. E o tema que ele irá abordar é um tema extremamente importante para esse congresso, que nós não poderíamos deixar passar em branco. A meditação faz parte de um dos 3 pilares do Reiki, que é a meditação, a oração e a aplicação. Gassho, Reiji-ho e Chiryu. Então, o tema que ele irá abordar é a importância da meditação na atividade reikiana. Fizemos aqui um resumo do currículo dele enviado. Ele é fundador, no ano de 2003, da escola Viver na Luz. O Guido é graduado em Biologia e também em Belas Artes pela Escola Superior de Educação em Groningen, na Holanda. Ele ensina mensalmente Reiki a adultos e crianças, organiza retiros e encontros de Reiki e outras práticas holísticas. Em 23 anos de atividade, o Guido iniciou mais de 1.000 novos reikianos. Esse será o nosso palestrante, Samuel. Que beleza! Então, olha lá, Guido, nascido na Holanda. E que história que você tem que você pode compartilhar aqui com a gente, Johnny, com o Guido? Tem uma história bastante interessante. Numa das minhas primeiras viagens que eu fiz a Portugal para ensinar, eu acabei levando um casal de amigos que você conhece, Samuel, que é a Vera Chagas e o Miguel Fonseca, que faz quadros psicopictografados, quadros mediúnicos dos nossos mentores. E resolvemos levar o Miguel, financiamos a viagem dele, né? Somos bastante amigos. E numa das palestras que eu estava lançando um dos meus livros por uma editora portuguesa, apresentei o Miguel e ele se ofereceu para fazer um quadro mediúnico, né? A plateia estava lotada e pediu um voluntário. E o Guido levantou a mão. Foi a primeira vez que eu vi o Guido. Isso aconteceu no ano de 2003, faz 19 anos. O Guido sentou, né? Eu não sabia que era holandês, não sabia nem o nome dele. O Miguel recebeu, fez a concentração dele, começou a pintar mediunicamente. Ao final, para nossa surpresa, tratava-se de um monge tibetano. É uma pintura muito bonita. E o Guido se emocionou muito. Ele veio às lágrimas, né? Porque ele havia acabado de chegar do Tibete, onde ele foi fazer um curso e um aprofundamento nas técnicas tibetanas de meditação. E ali nasceu uma amizade com o Guido, né? Ele se tornou meu aluno, já faz alguns anos que eu não o vejo pessoalmente, com essa história de pandemia também, mas é um grande profissional. E me chamou essa atenção dele ter sido o primeiro português que o Miguel fez a pintura mediúnica. E ele disse para mim recentemente que essa pintura, ele tem muito carinho por ela e que fica na sala onde ele conduz os trabalhos terapêuticos dele. Olha aí, que legal. Então vamos lá agora a importância da meditação na atividade reikiana com Guido Frans Verrier. Maravilha, Guido, bem-vindo. A palavra é sua. Sejam bem-vindos a mais uma partilha aqui no centenário do Reiki, Congresso Internacional de Reiki Online. E agora mais uma presença internacional que está aqui nesse congresso. Vamos receber ele, que é o Guido Frans Verrier. Como é que você está, Guido, nesse centenário do Reiki?
Muito bem, felizmente, obrigado. O Guido aqui é holandês. Mas eu estava conversando com o Guido aqui um pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo rapidamente, né? E ele disse que é holandês, mas está radicado em Portugal. Conta essa história. O que fez com que você fosse saísse da Holanda e fosse para Portugal? Pois, isto foi um bocado de coincidências, umas atrás das outras. Primeiro, estava um bocado farto da Holanda, queria ir para o estrangeiro de qualquer maneira, e em abril de 85, eu mais um amigo decidimos ir para o sul da Europa e o sítio onde estava bom tempo era Portugal. O resto do sul da Europa chovia. Então viemos para cá e fiquei eu. Fiquei aqui, não foi aos outros países. Uau, a questão do tempo, o clima, Pois, que foi assim. beleza. Uma pergunta que eu faço para todos os convidados aqui do Centenário do Reiki é essa questão da história, né? Quando e como é que foi seu primeiro contato com o Reiki? Oi, isto já foi em 98, através de uma escola no Algarve, que acabava de começar com terapias e a dona do centro, a Angelina Ataíde, tinha acabado de chegar da América, da escola da Diana Stein, onde ela tinha aprendido o Reiki essencial e ela começou a praticar, assim, um bocado nas pessoas e eu fui praticamente o primeiro aluno lá na escola. Aliás, éramos o primeiro curso, talvez umas 20 pessoas. Mas pronto, isto foi em 98, 99, comecei o segundo e o terceiro nível e a partir de abril, salvo erro, 99, sou mestre de Reiki e mais tarde também me iniciei no Karuna com o Johnny e repeti com outros mestres aqui em Portugal, o Jorge e Sandra Ramos. Portanto, foi assim um percurso já com alguns anos. E quando você traz assim essa presença, esse nome, né, da Diane Stein, qual a importância dela aí em Portugal, já que você teve sua iniciação e processo aí? Eu perdi um bocado o contacto com o grupo de Reiki Essencial, embora recentemente fui contactado por um membro que está a escrever um livro, que é publicar este ano, sobre esta história exatamente de Reiki Essencial em Portugal. Que me parece é um grupo muito ativo. Eu evoluí para além do Reiki Essencial para outras formas de Reiki, o Reiki tradicional também, e neste momento estou a ensinar a minha própria forma que normalmente chamo o Reiki original, que eu fiz uma pesquisa para as raízes do Reiki durante muitos anos e pronto, tentei a descobrir também a figura histórica do Shui, porque achei que ele faltava um bocado no Reiki essencial. Então, o título, né, o tema que está selecionado aqui para o Guido abordar é a importância da meditação na atividade reikiana. E aí a minha pergunta é sobre isso. Qual o estilo de meditação que você pratica, Guido? Eu comecei com a meditação do Reiki, mas rapidamente mudei para uma forma do budismo tibetano, também um bocado pela influência da Diana Stein, porque no livro O Reiki Essencial que ela escreveu, que deu origem ao movimento desta forma de Reiki, ela fala sobre o budismo e mostra várias formas de técnicas para energizar o corpo, a órbita microcósmica, por exemplo, e outras coisas. Então foi através dela que eu fui parar também ao budismo tibetano, onde aprendi várias formas de meditação, mais avançadas, mas que, portanto, não são em nada comparáveis com aquilo que praticamos no Reiki, que é a forma mais básica de meditação, que em tibetano é chamado Shiné, a meditação de se habituar. E habituar é uma forma de dizer de estar dentro de nós próprios, com nós próprios. Habituar, então, seria estar presente, estar consciente do aqui e do agora, seria esse o sentido? Exatamente. Qual seria o objetivo, então, da meditação chinesa?
Exatamente o que o Shui também diz, só por hoje. Portanto, estar aqui, estar agora, aprender a focar. Porque isto é a primeira grande dificuldade que as pessoas têm, é quando começam a meditar e também quando começam a praticar Reiki, que dispersem-se. As palavras na cabeça continuam a ecoar e fazer o seu percurso habitual. Eu costumo comparar isto com um episódio que vivi como estudante, quando vivia num apartamento com paredes muito finas e os meus vizinhos foram de férias e, por engano, deixaram o rádio ligado. E durante as férias deles eu tive o prazer de poder ouvir rádio dia e noite. Parecia aquele barulho na cabeça que nós temos. Bababá, babá, babá, babá. E o foco da primeira meditação chinês é exatamente para orientar a nossa mente além deste barulho interior, esta conversa, este diálogo constante e concentrar-nos sobre aquilo que pode ser um objeto, uma imagem, como está aqui atrás de mim, uma tanca tibetana com uma divindade, pode ser uma imagem do mestre Usui, um símbolo, vários outros objetos, pode ser uma vela ou um cristal, mas isto são objetos que nos ajudam a focar. Isto é o primeiro passo, focar. Certo. E nessa reunião ou correlação entre o budismo tibetano, da qual você pratica também, e o Reiki, quais são os conceitos e os princípios que se assemelham, já que você trilha em ambos os caminhos? As semelhanças que existem entre o Reiki e o budismo tibetano? Fala um pouquinho mais sobre isso. Os dois têm muito em comum. Obviamente o Reiki também tem uma raiz do budismo, no Zen, e o Zen tem sua origem no Tibete, na China, e há muitas semelhanças. A meditação que praticamos no Reiki, que é das mãos juntas, o chamado Gassho, no budismo tibetano também praticamos, porque esta forma de pôr as mãos, o mudra, é, vamos dizer, internacional, pelo menos na Ásia, porque estas tradições ali são mais vivas. E juntar as mãos desta forma faz que criamos um equilíbrio entre o lado direito e esquerdo do corpo e a mente, e conseguimos focar e centrar dentro de nós, entrar em nós próprios. Depois, a seguir, seria uma fase, talvez, em que nós queremos focar sobre algo específico, ou pode ser uma intenção, ou pode ser, no caso do budismo, uma divindade, um yidam, ou outra liturgia que usamos. No caso do Reiki, a nossa concentração, em geral, não é muito dirigida, além de simplesmente seguir a respiração abdominal, fazer uma respiração regular e entrar cada vez mais num estado de calma, sem grande foco sobre as coisas específicas. Embora que eu aos meus alunos ensino para se focarem sobre os 5 princípios, porque nas minhas pesquisas descobri que o Shui usava esses 5 princípios da mesma forma. O todos juntos, uma de cada vez, e sempre precedidos pelas palavras só por hoje, porque o só por hoje põe-nos no momento atual, não é? Põe-nos neste estado em que nós estamos, de facto, presente, porque isto também é uma palavra que é muito importante na meditação, a presença. E isto é uma coisa que tanto o budismo tibetano como o Reiki partilham. E quando praticamos Reiki, nós, no fundo, estamos a meditar. Nós não estamos a pensar, ou pelo menos não devíamos estar a pensar enquanto temos as mãos na pessoa ou em nós próprios. Devíamos simplesmente focar sobre a sensação que isto provoca, o bem-estar e, eventualmente, ajudar-nos com o foco sobre um dos 5 princípios.
Você falou sobre esse estilo, né? Ou essa linha de prática meditativa. E você falou que inspirado, inclusive, lá pela Diane Stein. Mas quando que você tomou conhecimento? Você foi iniciado no budismo tibetano, assim como você foi no Reiki? Conta um pouquinho dessa história, até você ser um praticante da meditação chinês. Não é, no Reiki temos a iniciação, no budismo também temos iniciações. São processos muito demorados, que basicamente têm duas partes. É uma parte que é o mestre vai ler o texto, a liturgia, como nós traduzimos isto, e de facto no curso de Reiki também fazemos isto. O mestre vai contar o conteúdo do primeiro nível, do segundo nível, etc. Depois segue-se então este processo da sintonização. No Reiki aquilo é rápido, é poucos minutos, tal como no Karuna, mas no budismo, isto, na tradição tibetana do budismo, pelo menos, isto pode demorar uma manhã inteira, em que há uma espécie de cerimónia que envolve muitas pessoas, muitas vezes são centenas de pessoas que fazem a mesma sintonização, ou iniciação, e em que passamos em fila à frente dos mestres, em que cada um deles, os seus assistentes, nos fazem alguma coisa. Isto é difícil de descrever. Às vezes só temos a mão e recebemos um bocado um líquido que não sabemos o que vai lá dentro, mas muitas vezes tinha um sabor ligeiramente alcoólico. Outra vez temos que receber, sempre com a mão esquerda, uns grãozinhos de uma substância que podia conter muitas ervas, parecia assim um bocado incenso, mas que é o chamado Amrita, que é uma substância que é só feita pelos mestres budistas e nem por todos, que contém o elixir da vida, aquilo que vemos também no vaso, nas imagens do Buda, muitas vezes segura um vaso, que é o elixir da vida. Depois passamos por outro mestre que... porque aqui é uma coisa que é interessante, que corresponde também ao Japão. O xamanismo também está presente dentro do Reiki, dentro da cultura japonesa, através do Shinto, e também no Tibete, porque o precursor do budismo tibetano era o Bon, o Bonpo, que era uma forma xamânica, e o budismo tibetano ainda tem restos desta prática. Então, o mestre tibetano tem um saco. Ele tem um saco mágico. Tem lá um monte de coisas lá dentro. Pode ter um daqueles vajras, aquelas coisas em metal, pode ser muito grande. Tem uma faca ritual. Tem essas substâncias como a amrita e tem ali textos sagrados e tudo. Ele enrola aquele saco um bocado, que é tudo feito deste pano que está aqui atrás de mim, a seda. E ele bate com força na cabeça com aquilo, que às vezes pode doer um bocadinho. Mas uma técnica similar temos no Zazen também, do Japão, em que nós estamos a focar à parede e se distraímos, o mestre bate-nos com o pau nas costas. Portanto, isto depois repete-se várias vezes. Depois recebemos um lenço branco, e depois devolvemos aquilo outra vez. E, pronto, isto vai várias voltas em que estamos a ser iniciados, e isto são processos energéticos, obviamente, não é só um processo formal em que estamos a passar por umas brincadeiras, não. Isto acontece porque depois desta situação temos o mesmo que temos depois de uma sintonização com o Reiki. Sentimos diferentes, sentimos elevados, podemos ter visões, ou ver cores, ou há uma certa elevação da nossa energia. É assim que se procede lá. Uma das coisas que você trouxe, né, relacionado ao processo meditativo, é essa questão dos mantras, né? Os mantras. Fala um pouquinho mais do que é que são os mantras e qual é vamos chamar assim, um dos principais mantras no budismo tibetano na escola que você faz parte,
E para o Reiki, como é que seria essa correlação ou essa adaptação, ou onde é que está inserido essas práticas mântricas também ali no Reiki? É uma boa pergunta, porque os mantras são, no fundo, também um bocado a base do Reiki. A prática do Mikao Usui tem as suas raízes no budismo japonês, neste caso, e os mantras fazem parte da prática de qualquer monge. Mantras e os mudras. Mas os mantras, no budismo, o mais conhecido talvez é Om Mani Padme Hum, que é o mantra nacional do povo tibetano, e quando estamos no Tibete, ou na Índia, ou no Nepal, onde se reúnem os refugiados tibetanos, eles andam à volta de uma chamada stupa, que é um edifício sagrado, e eles repetem constantemente este mantra, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, e fazem aquilo muito rapidamente. Às vezes nem se percebe as palavras que eles estão a dizer. Então, isto ajuda-os para concentrar e eles também dizem que ao vocalizar estas palavras, nós atraímos as divindades que nos ajudam na nossa prática e no nosso dia a dia, e podemos criar um estado mais receptivo. Quando olhamos para o Reiki, o uso de mantras hoje em dia não é assim tão destacada, vamos chamar isto assim. É uma forma que ficou um bocado pelo caminho. Ainda existe a forma do Kotudama, que é um bocado também nas artes marciais, praticado também em várias outras escolas na China e no Japão, em que usamos um vogal, o A, o O, o E, I, U, e repetimos só um vogal e começamos a entrar na energia deste vogal, que pode afetar um dos 5 pontos, ou 3 pontos energéticos. Isto, os chakras no Tibete são, depende da escola, são 3 ou 5. Na Índia já falámos de 7, e há outras tradições que têm até 12 ou 13. Mas pronto, estes focais ajudam para energizar a pessoa de uma certa forma e libertar energia em sítios bloqueados. No Reiki, a prática mais comum que hoje em dia é o recitar dos 5 princípios. Um deles, um de cada vez. E o que eu sempre tento inspirar os meus alunos, ainda hoje à tarde tivemos uma reunião, e eu digo, olha, se estão a fazer Reiki e têm as mãos em cima da pessoa, para vos concentrar, porque é muito importante, porque todos nós sabemos que onde vai a nossa atenção, vai a nossa energia. E se durante o Reiki estamos a pensar em tudo e mais alguma coisa, perdemos grande parte da energia que podemos transmitir à pessoa ou a nós próprios. Então usamos este mantra, por exemplo, só por hoje estou calmo, só por hoje estou calmo, só por hoje estou calmo, etc, etc. E isto ajuda-nos a focar e cria um estado de tranquilidade e centramento, pouco a pouco. Porque o efeito mântrico, como é chamado, é um efeito que não acontece logo, aquilo demora algum tempo, e às vezes é muito tempo, às vezes é menos tempo, é conforme também a capacidade do aluno, o treino que ela tem, mas também depende do mantra, porque há mantras que não são apropriados para usarmos, que precisamos talvez purificar algo dentro de nós que o mantra vai fazer, mas que pode ser precedido por outro mantra. Por isso, o Sui tem esses 5 mantras nesta sequência por um motivo. Aliás, não foi ele que os inventou, mas foi outro senhor em 1914 que os publicou num livro que o Sui gostou muito. Mas ele reformulou estas frases e pôs-os assim. Calma é um estado que necessitamos para começar com tudo isto. Não é?
porque sem a calma, portanto, todos os outros não conseguimos realizar. Depois, o último é o que mais tem em comum com o budismo, e nem só, que é a compaixão. E no budismo, normalmente só se concentra sobre este aspecto da compaixão. Não vamos para a calma, ou gratidão, ou etc. as outras. Vamos diretamente para o fim da linha. E concentramos sobre esta compaixão em forma de um Buda, o Buda de compaixão, que é representado pelo mantra Om Mani Padme Hum, que é o Buda Chenrezig, que está aqui atrás de mim, que é um Buda branco, mas também pode ser, por exemplo, a Tara, o Kuan Yin. Portanto, tem vários nomes, dependendo do país, no asiático. Mas, pronto, é um bocado assim que isto funciona. Vamos voltar um pouquinho, né? Antes ainda de voltar um pouquinho, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre as histórias de Xerez e sobre essa tanca que está aí atrás, para as pessoas também saberem um pouco dessa sintonia. E a utilização, por exemplo, no budismo tem essa utilização das imagens, né, das tancas, e como que também são utilizadas as imagens no Reiki. Pois no Reiki nós temos estas imagens que nos ajudam na forma dos símbolos. O Shui inicialmente não usava nada disto, porque ele era um monge que praticava já há muitos anos e tinha a sua própria maneira. Mas num certo momento ele viu que para os alunos dele que estavam a começar, que tinham imensa dificuldade em concentrar-se, podia ser útil usar uma imagem e um som. Daí os mantras e os mudras que aconteceram. E os shirushi e os... aqui um pequeno entre aspas que tenho que dizer. A palavra mantra não é a mesma coisa que usamos no Reiki. Mantra literalmente quer dizer protetor da mente. E é para calar esta mente, para ele não andar por todo lado. Os shirushi no Reiki são tipo encantamentos, são mais manifestações de uma intenção. Portanto, vão um pouco mais além do efeito mântrico, mas eles têm um efeito mântrico quando nos repetimos, porque o efeito de mantra é feito pela sua repetição. E então, pois, se repetimos, por exemplo, Shokurai, 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 nós tanto beneficiamos da intenção que está dentro do Shokurai, que é o poder, o ativar, como do seu efeito mântrico que nos vai ajudar a focar a nossa atenção sobre um ponto. E assim é com os outros também. E, portanto, com os mantras no Reiki, eu acho que a maior parte das pessoas não percebe muito bem o que estão a fazer quando repetem, porque a instrução que temos no Reiki é muito básico e dizem simplesmente, repete 3 vezes o mantra antes de fazer o desenho, o símbolo e tal. No que eu vi, o Shui não tinha esta regra. Aquilo poderia ser o dia todo, dizer Shokurai, Shokurai, Shokurai. Ele, como os mestres asiáticos fazem, escolhia para cada aluno o mantra que ele precisava. Com o tempo, começaram a estabelecer 3 símbolos e 3 mantras, embora que é engraçado, o segundo mantra do Seihiki não é mantra. Aquilo, a palavra Seihiki quer simplesmente dizer hábito. Mas começou a funcionar com mantra e funciona muito bem com mantra. Mas isto foi uma coisa que o Franka-Java Peter, um investigador alemão que vivia no Japão, encontrou quando se encontrou com o Sr. Yamaguchi, e eles os dois a beber chá e falar sobre o Reiki, e ele disse, você também usa os mantras, o Shokurai, o Seihiki? E ela começou a rir quando ele falou Seihiki,
E o tradutor depois diz, pois, ela ri porque você está a dizer hábito, hábito, hábito. E aquele símbolo não tinha um mantra. Originalmente não tinha. A palavra Seihiki vem da técnica Shiryo Seihiki. E isto quer dizer a técnica de mudar os hábitos, que é exatamente o que a Takata descreve ali, em que usamos o Shokurei. Pronto, é aquelas, não sei se as pessoas estão já dentro disto, também não quero abrir muito para ensinamentos, porque isto não é o contexto agora, mas ele começou a ser usado como mantra e funciona muito bem. E depois temos os outros, já há os mantras também para o nível do mestre, que são utilizados ocasionalmente, ou não, podem ser usados para cura também. Mas o mantra, dentro do Reiki, eu achei pena, porque quando eu comecei a praticar o budismo, comecei a perceber o poder do mantra. E comecei a perceber melhor porque o Shui tinha escolhido estes 5 princípios, estes 5 mantras, e eu achei que ele, com certeza, e mais tarde vi isto confirmado por outros investigadores internacionalmente conhecidos, que o Shui teria usado os mantras de uma maneira mais livre do que habitualmente somos ensinados. Não só 3 vezes enquanto desenhamos o símbolo, mas com mantra, com técnica de concentração e de foco e como ajuda na meditação. Senhora. Agora sim, vamos voltar um pouquinho mais, só para a gente ter um ponto de ensinamento, de informação, de conteúdo da escola da qual você faz parte. Voltando na questão dos chakras, o que são os Tantiens e quais são os chakras, então, na escola Kakyu? Pois, nós temos no Kagyu só 3 pontos energéticos, os Tandians, no abdômen, então Hara, no coração e da cabeça toda. Embora que há escolas em que há um chakra intermediário na garganta e outro na zona do estômago. E esta é a diferença, porque no Reiki se usa o sistema dos 7 chakras habitualmente, mas isto é uma influência estrangeira, porque isto oriundo da Índia, do hinduísmo. Eles têm 7 chakras e é bastante conhecido estes 7 chakras com as suas cores e sons até associados. No budismo temos 3 centros e cada centro também tem a sua letra, vamos dizer assim, um símbolo que corresponde com a energia daquele chakra, com aquele Tantien. E para a gente finalizar, antes de você deixar aqui uma mensagem para quem está acompanhando aqui o Centenário, traz para a gente um pouquinho do significado, se possível, do mantra Om Mani Padme Hum. Yeah. Com todos os mantras é difícil fazer uma tradução literal. E neste caso, Om Mani Padme Hum, temos a palavra Om, que refere-se, que só podemos dizer isto, refere à totalidade, todo o universo. Mani podemos traduzir como joia. Padme quer dizer flor de lótus. Hum é um termo, também um mantra, do Buda da Compaixão e que funciona como eles chamam aquilo em inglês seed syllable. Eu não sei uma tradução em português porque sílaba semente, pronto, é a tradução direta, mas em todos os mantras há sempre o ham, uma palavra, um termo, um seed syllable no final que é tipo a assinatura da divindade que estamos a utilizar. Portanto, toda esta frase, então, quer dizer qualquer coisa no género
louvamos o joia no lótus. Amém. Vá lá, podemos até dizer isto assim. Portanto, estamos a levar o joia no lótus, e isto é o Buda. A joia no lótus é o Buda. Portanto, eles têm formas muito, como é a dizer, muito poéticas para descrever estas realidades. E de facto só podemos descrevê-las assim, porque não há, dentro desta realidade esotérica, interior, energética, espiritual, a mente racional não tem lugar. E só podemos, como poeta, podemos abordar esta questão. Muito bem, agora estamos chegando aqui ao final dessa nossa transmissão com o Guido Franz Verrier, com essa temática, a importância da meditação na atividade reikiana. Está passando aí o site do Guido, que vocês podem encontrar, viveraluz.org. E eu vou pedir então para o Guido trazer aqui uma mensagem, né? Uma mensagem para quem está acompanhando aqui esse centenário do Reiki, para quem está acompanhando esse vídeo e acessando assim esse conteúdo, essa informação, essa interação desse evento. Então, Guido, por favor, então deixa aí uma mensagem para quem está nos acompanhando agora neste momento de celebração, né? Centenário do Reiki. Pois, o que eu diria é, dedicam mais tempo à meditação, ao silêncio, ao sentar-se, mesmo sendo só 5 minutos, concentrar sobre a respiração, fazer um vazar de tudo o que traz dentro de si, usando um mantra, usando uma palavra do Reiki, dos 5 princípios, um símbolo, e vaza a mente várias vezes ao dia. Não só numa forma muito formal, mas também numa forma assim mais informal. E termina sempre com um desejo, o que chamamos no budismo uma aspiração. E a aspiração é sempre a mesma. É que beneficiamos todos os seres com a nossa prática. Isto é muito, muito importante. Porque quando nós dedicamos, como nós chamamos, a nossa prática de meditação a toda a humanidade, a todos os seres vivos, deixamos de ser apegados a este resultado da nossa meditação, partilhamos com todo o mundo e dissolvemos o ego, que é o nosso grande problema que temos como seres humanos, é o nosso apego ao nosso ego. Por isso, terminam sempre com o mantra tibetano como Om Mani Padme Hum. É isso.